Olá, seja muito bem-vindo ao programa O Evangelho Eterno. Bom, hoje nós estaremos estudando sobre um tema um tanto quanto interessante e importante na vida de cada um dos cristãos que há neste mundo. A razão da esperança da vida do cristão está baseada justamente nesse tema que está sendo discutido hoje. Pelo que antes de nós entrarmos no nosso estudo, antes de nós estarmos dando início ao nosso estudo, abrimos a palavra de Deus, nós estaremos primeiramente pedindo então a bênção e a iluminação do nosso Deus, o Criador dessa palavra, amém? Então eu gostaria de convidar você neste momento a estar curvando a sua fronte para fazer uma oração juntamente conosco, amém? Senhor Deus e Pai, louvado, exaltado e engrandecido seja o teu santo nome. Neste momento, ó Pai, em tua santa presença nós lhe pedimos que o Senhor possa nos iluminar e dar então a razão de todas as coisas que estão escritas em tua palavra. Que o Senhor possa nos enviar o teu Santo Espírito para que ele seja o nosso professor por excelência. E que nós, ó Pai, possamos nos esconder atrás da rocha que é maior do que nós, a sabermos, Cristo Jesus. Seja conosco e em nós, que nós te pedimos e suplicamos em nome de Jesus. Amém. Bom, o tema de hoje vai justamente relatar sobre um tema que está em todos os jornais, está em todas as revistas, está passando por várias vezes em canais de televisões abertos e fechados. É um tema que até mesmo ao mundo está intrigando. Pessoas querem saber quando será o fim do mundo. Essa pergunta, ela tem invadido ao mundo, tem invadido as igrejas, as casas, as mentes das pessoas. E as respostas são várias. Algumas dizem daqui a alguns trilhões de anos, algumas daqui a alguns bilhões, ou o que seja. Pelo que a esperança do mundo é que Jesus não volte logo. A esperança que o mundo tem, que as pessoas do mundo têm, é justamente que o mundo demore a acabar. Pelo que é interessante a forma que eles contam que o mundo pode acabar. Alguns dizem que o mundo irá acabar justamente através de uma invasão alienígena, onde seres de outro mundo, de outros mundos, os extraterrestres, que é assim como é mais conhecido, ou como ETs. Eles invadirão o mundo e farão guerra com os humanos de tal forma que extinguirá de uma vez por todas a existência da raça humana. Pelo que outros dizem que não. Um grande meteoro, da mesma forma como foi com os dinossauros, segundo a teoria do evolucionismo, esse meteoro impactará com a Terra e o mundo então acabará. É o fim da raça humana. Outros, não. Outros dizem que simplesmente água cairá do céu e subirá da terra de tal forma a criar um novo dilúvio e então o mundo se acabará. Bom, é interessante uma outra tese que existe, de que se o mundo não acabar em 20 anos, o próprio ser humano destruirá o mundo e a si só. Não necessitará de volta de Jesus, segundo essa teoria. Não necessitará de meteoro, não necessitará de água. Simplesmente o homem por si só o destruirá. Agora é justamente isso, meu querido irmão, minha querida irmã que nos assiste nesse momento, que nós gostaríamos de passar para você. A Bíblia vem falando sobre o fim do mundo. E quanto ao fim do mundo, Jesus não diz que seria simplesmente por uma invasão alienígena, não. Não diz que seria pelo homem mesmo que destruiria. Não diz isso. Não diz que seria fogo ou meteoro, muito pelo contrário. O fim do mundo está relacionado a alguns sinais que indicam a volta de Jesus. O fim do mundo está relacionado a isso. E nós gostaríamos de convidar você a estar justamente conosco, indo nessa viagem, podemos colocar assim, a Bíblia, a Palavra de Deus. Nós estaremos tentando entender, procurando entender
alguns temas, alguns versos, algumas passagens, e nós gostaríamos justamente de convidar você a estar neste momento abrindo a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Bom, olha só, se você não está com a sua Bíblia aí, nós gostaríamos justamente de convidar você a estar dando um pause no vídeo, dá uma pausada no vídeo e vai lá buscar a sua Bíblia. Busque a sua Bíblia, não importa a tradução que seja, se é revista corrigida, se é revista atualizada, não importa. É a palavra de Deus, amém? Então vamos fazer o seguinte, busque a sua Bíblia, vá lá e então volte e então dê o play no vídeo e nós vamos então continuar a estudar juntos, tudo bem? Bom, voltando ao capítulo que nós deveríamos estar lendo, está em 2 Pedro, capítulo 3. Irmãos, prestem bem atenção nessas passagens, nesses versos que nós vamos começar a ler neste momento. Em 2 Pedro, lá no finalzinho do Novo Testamento, no capítulo 3, Pedro, ele vem nos dizendo o seguinte, acompanhe conosco. Tendo em conta antes de tudo que nos últimos dias virão escarnecedores com os seus escárnios, andando segundo as próprias paixões. Eles dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Irmãos, vocês conseguem entender isso? Pedro está a nos dizer que nos últimos dias, os dias em que nós vivemos, apareceriam escarnecedores, e esses escarnecedores com seus escárnios fariam uma pergunta. Aonde está a promessa da vinda de Jesus? Porque desde a criação nós temos ouvido isso, desde nossos pais vivos nós temos ouvido isso, e até agora ele não voltou. Será que em algum momento da sua vida você encontrou uma pessoa assim? Uma pessoa que disse, olha só, eu ouço a volta de Jesus há 20 anos. Outro que disse, não, eu ouço há 30, 40 anos e nada de Jesus voltar. E as coisas começam da forma que estão. Sabe, irmãos, eu gostaria que você pudesse continuar lendo o próximo verso, porque quanto a essas pessoas, quanto a essas certas convicções, Pedro, ele vem dando um alerta, um aviso, e repare só, no verso 5 nos diz o seguinte, porque deliberadamente, em outras traduções diz, voluntariamente, então vamos lá, verso 5, porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo afogado em água. Algumas traduções trazem a palavra deliberadamente como voluntariamente. Ou seja, justamente voluntariamente, de expressa vontade, esquecem que um dia tudo o que existe não existiu. E que a terra era sem forma e vazia, e a única coisa que tinha no mundo era água. Pelo que pior do que isso, eles esquecem que por conta de pecado, Deus fez tornar tudo a água novamente. E isso está relatado justamente no livro de Gênesis. E é outra passagem que nós gostaríamos que você pudesse estar nos acompanhando. O livro de Gênesis, capítulo 6, está justamente a nos dizer isso. Vamos lá. Capítulo 6, no verso 3, diz o seguinte. Então, disse o Senhor, o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Irmãos, antes dessa cena acontecer, nós sabemos que muitos viviam mais de 100 anos, mais de 120 anos. Pelo que agora Deus chega ao ponto de falar, olha, esse homem é carnal, o ser humano simplesmente é carne, ele não tem dado espaço para que o meu espírito haja nele. E ele diz o seguinte, eis que o meu espírito não viverá para sempre nele. Eis que todos os dias de sua vida serão quantos?
120 anos. Amado irmão e amada irmã, pior do que isso é o que nós vamos ver a partir do verso 5. Repare bem as palavras que são usadas por ele. Repare. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Irmãos, a que tal ponto a terra estaria ou teria chegado para que o próprio Deus Criador, que sente prazer em criar, que sente prazer nas suas criaturas, chegar ao ponto de simplesmente dizer: eu me arrependo de os ter feito. Irmãos, vocês querem ter uma ideia de como estava a terra naquele tempo? Aqui embaixo no verso 11 vai nos dizer, acompanhe conosco, capítulo 6 de Gênesis, no verso 11 em diante. Repare só. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Irmãos, aqui Deus nos dá uma característica do tempo em que Noé vivia. Do tempo onde o juiz de Deus caiu sobre a terra, onde o juízo de Deus veio diretamente aos habitantes desta terra. E o que foi que ele disse, irmãos? Qual é essa característica? A característica é que toda a terra estava corrompida à vista de Deus. Pior do que isso, toda a terra estava cheia de violência. Irmãos, eu posso fazer uma pergunta a você? Bom, a pergunta é a seguinte: hoje, o tempo em que nós estamos vivendo, a terra está ou não está corrompida? Creio que a sua resposta seja um sim. Está corrompida. Pelo que eu faço agora outra pergunta: será que ela está corrompida em alguns pontos apenas, ou está corrompida por inteiro? Exatamente, por inteiro. Agora, outra pergunta. Me respondam, irmãos, vocês por acaso acham ou creem que a terra está ou não está cheia de violência? Com certeza, irmãos. A terra está cheia de violência. E por ela estar cheia de violência, justamente por aí é que ela tem se corrompido à vista de Deus. Pelo que Pedro ainda vem nos trazendo outro exemplo, e eu gostaria que você pudesse nos acompanhar. 2 Pedro, agora no capítulo 2, eu gostaria que você pudesse nos acompanhar justamente. No capítulo 2, no capítulo 3, primeiramente, ele vem falando sobre o tempo diluviano, nos antediluvianos, melhor dizendo. Pelo que agora ele vem nos dando outro exemplo de outro povo, de outra raça, podemos colocar assim. E reparem bem as palavras em que ele destaca. Reparem, está em 2 Pedro, capítulo 2, no verso 4 em diante, nos diz o seguinte: ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para o juízo. E não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios, e reduzindo a cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, ordenou-as à ruína completa, tendo-as posto como exemplo a quantos venham viver impiamente. E livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados, porque este justo, pelo que via e ouvia quando habitava entre eles, atormentava a sua alma justa, cada dia por causa das suas obras iníquas daqueles.
é porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sob castigo os injustos para o dia do juízo. Irmãos, neste momento, Pedro, o apóstolo Pedro, ele vem agora nos apontando a história de Sodoma e Gomorra, que foi destruída por um pecado que imperava naquela cidade. Irmãos, a cidade de Sodoma, ela tinha um pecado originalizado nela. Um pecado que eles tinham orgulho daquele pecado. E sabe o que é mais interessante, irmãos? Vocês sabem qual era o pecado cometido na cidade de Sodoma? Vocês sabem? Irmãos, quando você está assistindo a televisão, e lá na televisão então o jornalista para e fala e dá a seguinte notícia: bom, eis que um ladrão, um malfeitor, forma bandido, podemos colocar assim, eis que um bandido matou a sua vítima, pelo que antes de matá-la, sodomizou a vítima. Você sabe qual é o significado de sodomizar uma pessoa? Você sabe o que significa a palavra sodomita? A palavra sodomita nada mais é do que homossexual. Pelo que, irmãos, quanto ao respeito deste tema da homossexualidade, nós estaremos postando outro vídeo para que você possa estar então adquirindo, assistindo e acompanhando conosco. Pelo que, mesmo nós temos um vídeo separado simplesmente somente para esse assunto, ainda por enquanto nós não vamos dar entrada muito nisso. Convido você a depois estar procurando, aguardando e procurando depois esse vídeo da homossexualidade dentro da Bíblia, o que Deus diz. Não o que nós achamos, não o que certas pessoas acham, mas o que Deus sabe que é. Então, nós estaremos postando esse vídeo mais à frente. Então, aguarde, acompanhe nossos vídeos aí no canal TV Evangelho Eterno e também através do site apocalipse14.com.br e também através de nossos DVDs, que você terá então seus vídeos completos e então seus estudos aí completos. Pelo que, mesmo sem nós entrarmos a fundo nesse assunto de homossexualidade, nós gostaríamos de convidar a você, meu querido irmão, minha querida irmã, a estar indo no livro de Gênesis, pelo que agora está no capítulo 19. Gênesis, capítulo 19. E reparem bem o que está escrito lá, irmãos, porque imaginem o seguinte: Ló está na cidade, dois anjos chegam àquela cidade, Ló não sabe que eles são anjos, e nem muito menos os moradores da cidade sabem que são anjos. Pelo que, mesmo sem saber, Ló recolhe esses dois anjos, esses dois varões, como é dito na Bíblia, ele leva até a sua casa, e quando chega na sua casa, veja o que acontece. Está em Gênesis capítulo 19, no verso 4 em diante, que diz o seguinte: mas antes que se deitassem, os homens daquela cidade cercaram a casa, os homens de Sodoma, tanto os moços como os velhos, sim, todo o povo de todos os lados, e chamaram por Ló, e lhe disseram: onde estão os homens que à noitinha entraram em tua casa? Traze-os fora a nós, para que abusemos deles. Irmãos, vocês conseguem entender esta cena que está acontecendo aqui? São homens que estão aqui cercando a casa de Ló. Homens estão cercando todos os homens, desde o moço até o mais velho, até o maior. Todos eles de todos os lados, de todos os bairros, estão ali, na porta de Ló. E estão pedindo: Ló, nos tragam os dois homens que à noitinha entram na nossa casa. Onde eles estão? Pelo que, irmãos, vai ficar pior. E repare só, está no verso 6 em diante. Saiu-lhes então Ló à porta e fechou-a após si. E lhes disse: rogo-vos, meus irmãos, que não façais mal. Tenho duas filhas virgens, eu vou-las trarei, tratai-as como vos parecer, porém nada façais a estes homens, porquanto se acham sob a proteção de meu teto. Eles, porém, disseram: retira-te daí. E acrescentaram: só ele é estrangeiro, veio morar entre nós e pretende ser juiz em tudo.
A ti, pois, faremos pior do que a eles. E arremessaram-se contra o homem, contra Ló, e se chegaram para arrombar a porta. Porém, os homens, no caso os anjos, estendendo a mão, fizeram entrar Ló e fecharam a porta, e feriram de cegueira aos que estavam fora, desde o menor ao maior, de modo que se cansaram à procura da porta. Irmãos, vocês conseguem entender como que o pecado em Sodoma estava tão grande, tão alto, que os homens queriam abusar de homens, e de tal forma era essa vontade deles, esse querer deles, que mesmo Ló, oferecendo 2 filhas virgens, eles rejeitaram. E pior do que isso, os anjos cegaram a eles, feriram eles de cegueira, e mesmo os cegos procuravam a porta para arrombar. Imaginem que pecado perante Deus. Deus não aceitou, Deus resistiu a esse tipo de pessoa, porque a taça da ira de Deus já havia se enchido por conta da cidade de Sodoma. E a eles veio o juízo. Pelo que, irmãos, a pergunta sobre o fim do mundo, ou a consumação dos séculos, essa pergunta não foi feita simplesmente por mim, por você, ou por algum outro irmão que você conheça. Não. Os 12 apóstolos que andavam com Jesus, eles também tinham essa curiosidade. E alguns deles, 3 para ser mais certos, alguns deles chegaram para Jesus e perguntou: Senhor, dize-nos quando sucederão essas coisas. E eu gostaria de convidar você neste momento a estar indo até o livro de Mateus, no capítulo 24, para que nós possamos ler. No capítulo 24, a partir do verso 3, reparem bem quais são as perguntas feitas pelos discípulos. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos em particular, e lhe pediram: dize-nos quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Veja que a pergunta que está escrita na Bíblia pelos discípulos é: quando sucederão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Em outras palavras, diz da tua vinda e do fim do mundo. Em outras traduções, na Revista Corrigida, por exemplo. Pelo que, irmãos, Jesus aí poderia ter iniciado de todas as formas. Jesus poderia ter iniciado a consumação dos séculos, ou o fim do mundo, com alienígenas. Mas ele não começou assim. E nem sequer citou alienígenas. Ele poderia ter falado que o homem por si só destruiria esse mundo, pelo que ele não falou. Falou que sim, que o homem deixaria com que o amor fosse esfriado em seu coração, pelo que ele nunca deixou a sequer entender que ele destruiria o mundo, que o homem destruiria o mundo. Não. Ele não falou sobre bolas de fogo, nem muito menos sobre excesso de água. Pelo que ele começou a dizer que o sinal do fim do mundo seria algo que você e eu conhecemos muito bem. E repare só no que nos diz. No verso 4 diz: e ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Mateus capítulo 24, ele é dividido em blocos, podemos colocar assim. E o primeiro bloco que Jesus dá o destaque é o engano religioso, ou enganos religiosos. Podemos pôr em plural, porque são alguns ou muitos que aparecem dizendo que é o Cristo, que é o próprio Cristo. E temos até mesmo aí, como podemos dizer, exemplos de pessoas que dizem não ser como Cristo, mas sim ser mais do que Cristo, até porque elas podem controlar e dominar a mente das pessoas.
há pessoas nesse mundo que dizem isso. Vocês conseguem entender isso? Pelo que Jesus ele poderia começar a falar sobre os sinais do fim do mundo com todas as outras formas, mas não. Ele nos chama a atenção para falsos cristos, para falsos profetas. E eu gostaria de chamar você que mais abaixo ele vem nos relatando quanto a isso. E veja só, repare, no verso 11: levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Meu amado irmão e amada irmã, quando Cristo gostaria de chamar a atenção dos seus discípulos ou da multidão que o seguia, ele falava por 2 vezes a palavra verdade. Ou seja, em verdade vos digo. Pelo que quando nós vamos falar sobre os falsos cristos e sobre os falsos profetas, nós chegamos ao ponto de ver Jesus falando não somente uma vez ou 2, mas 3 ou 4 vezes. Isso significa que no fim do mundo, o que mais cooperaria para o fim do mundo não seria um aquecimento global, não seria uma nova ordem mundial, não seria nada mais, nada menos do que o engano religioso. Satanás não tem mais procurado tirar a igreja e colocá-la no mundo, mas sim pegar o mundo e colocá-lo na igreja. É isso que tem acontecido. É isso que o próprio Satanás tem feito. E Cristo, há mais de 2000 anos atrás, nos disse: eis que vô-lo tenho predito. Irmãos, eu gostaria de chamar a atenção para uma coisa. Ainda no capítulo 24 do livro de Mateus, ele vem nos trazendo agora aqui sobre a reflexão de uma pessoa. Eu gostaria de convidar você, que está aí, nos assistindo, a abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 24, no verso 23. Irmãos, eu gostaria que vocês reparassem de tal forma com que Jesus ele faz a descrição, ou podemos colocar assim, ele faz questão de falar sobre uma pessoa. Ele fala sobre falsos profetas, sobre falsos cristos, pelo que ele fala que chegará o tempo em que aparecerá uma pessoa e dirá: eu sou o Cristo. Repare, verso 23: então, se alguém vos disser: eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Vede que vô-lo tenho predito. Ele diz a continuação: portanto, se vos disserem: eis que ele está no deserto, não saiais. Ou ei-lo no interior da casa, não acrediteis, porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Querido irmão e querida irmã, haverá um anticristo que aparecerá e que dirá ser o próprio Cristo. E sabe, irmãos, quanto a este anticristo, o próprio apóstolo Paulo nos escreveu contra ele. Eu gostaria de convidar você a estar indo no livro de 2 Tessalonicenses, no capítulo 2. Abra no capítulo 2. E reparem bem como Paulo já inicia o verso 3. Ou seja, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, a partir do verso 3. Reparem bem. Ninguém, de nenhum modo, vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Irmãos, se vocês repararem,
Paulo, ele começa a falar o verso 3 exatamente como o próprio Jesus falou. Vede que ninguém de nenhum modo vos engane. É assim que está no verso 13, repare. Ninguém de nenhum modo vos engane. Pelo que lá Jesus já havia falado. Vede que ninguém vos engane. Porque aparecerão falsos cristos. E agora, falando sobre a volta de Jesus, Paulo diz, não acontecerá enquanto o que aparecer? O falso Cristo, ou o anticristo, o homem da iniquidade, o homem do pecado. Irmãos, esses falsos cristos enganarão a muitos, irmãos. A muitos, não estamos falando de poucos. E farão grandes prodígios. Como você acha que seriam os prodígios que eles fariam? Um prodígio simplesmente de tal forma que você ou eu possamos resistir e falar, não, esse não é de Deus. Não. Irmãos, entendam, são prodígios tão grandes e tão fortes que se os próprios escolhidos não vigiarem e orarem, cairão. Vocês conseguem entender? Pelo que, irmãos? Mateus capítulo 7, onde vai justamente nos dizer quanto a esses falsos cristos, esses falsos profetas. Capítulo 7 do livro de Mateus, a partir do verso 21 nos diz: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em Teu nome? E em Teu nome não temos expelido demônios? E em Teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. Irmãos, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Se eles expeliam demônios, se em nome de Jesus, se eles curavam em nome de Jesus, se eles pregavam e profetizavam em nome de Jesus, e Jesus não os conhece, eu lhes faço a pergunta, quem então estava dando poder a eles para fazer esses milagres e profetizar? Não há outro, não é, irmãos? Apenas dois caminhos? Exatamente, irmãos. O que é mais triste é que, se vocês repararem, as pessoas estão como se estivessem discutindo com Jesus. Falando, mas Senhor, nós não fizemos isso em Teu nome? Ou seja, são pessoas que estão fazendo, mas irmãos, entendam, irmãos, essas pessoas estão fazendo muitas vezes enganadas, e estão dando lugar para Satanás de uma forma involuntária. Pelo que, irmãos, entendam uma coisa. Toda aquela pessoa que tiver uma Bíblia em sua casa, e que tiver uma boa mentalidade, e então poder ler, irmãos, essa pessoa não será tratada como inocente perante Deus, porque a verdade está em sua casa, porque ela não vai atrás. E como líderes religiosos, irmãos, os líderes religiosos, eles vêm como tendo obrigação a entender a Bíblia. Porque, irmãos, eu gostaria de fazer uma pergunta a você. No meio onde o mundo está corrompido, onde a homossexualidade já está imperando e está quase tomando conta do mundo, no mundo onde há vários profetas, onde há vários falsos cristos, eu lhe pergunto, como vai a minha e a sua vida espiritual? Nós estamos vendo que os mesmos pecados que havia no tempo antediluviano e no tempo de Sodoma está acontecendo em nossos dias. E por esses pecados, Deus destruiu, irmãos, a cidade de Sodoma e Gomorra e também o mundo uma vez. Não destruiu, mas o restaurou, trouxe juízo. Porque, irmãos,
Em 1 Pedro capítulo 4, no versículo 17, diz que a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus já é chegada. O juízo de Deus começa por nós, irmãos. Jesus está voltando em breve. E o que nós estamos fazendo para alertar este mundo? Nós estamos vendo o pecado imperando, nós estamos vendo aí tudo de ruim acontecendo no mundo, pelo que nós somos os filhos de Deus. Nós somos, ou pelo menos deveríamos ser, a luz do mundo. E nós estamos fazendo o que para apressar o dia da volta de Jesus? Sabe, irmãos, no livro de 1 Pedro, no verso 9, quanto à volta de Jesus, o apóstolo Pedro, ele vem nos falando. Essas pessoas estão a dizer que Jesus não voltará, estão a cobrar, estão a falar várias coisas, pelo que no verso 9 do capítulo 3 de 2 Pedro, ele nos diz o seguinte: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Há algum pecado entre o povo de Deus, que Deus está simplesmente esperando o arrependimento deste pecado, para que desta forma nos purifique, e então Jesus venha nos buscar e nos levar para um lugar onde está escrito exatamente da mesma forma que Pedro nos escreve no capítulo 3, no verso 13. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Irmãos, o fim do mundo não é uma esperança para a nossa vida. Pelo que a volta do nosso Senhor Jesus é uma esperança para a nossa vida e para a vida de quem nós amamos. A volta de Jesus é a esperança que nunca deve apagar em nosso coração, pelo que eu gostaria de simplesmente corrigir o que acabei de falar. Não a volta de Jesus, mas a breve volta de Jesus. Isso é que tem que ser a nossa esperança, irmãos. Cristo está ansioso para vir nos buscar, pelo que simplesmente falta uma coisa, irmãos: alertarmos ao mundo de que Cristo breve voltará e também de prepararmos. Irmãos, quando a nossa mensagem, quando o nosso caráter for de uma vez por todas modificado, entenda, Cristo Jesus voltará em breve. Sabe, irmãos, só falta uma coisa que eu gostaria de dizer a vocês para nós podermos finalizar. Depois desse estudo que você acabou de ter, com certeza Deus tocou no seu coração em algum ponto. Ou no início do vídeo, ou no meio, agora no final, não sei. Pelo que uma coisa eu sei: eu não creio em um Deus de coincidências, mas sim um Deus de providências. E se você está até agora nos assistindo, irmão e irmã, preste atenção no que eu vou lhe dizer. É porque Deus proveu que você estivesse assistindo. Ele quer alcançar você, Ele quer alcançar a sua família, os seus vizinhos, os seus amigos. Ele te ama, Ele te espera. Ele quer que você venha até Ele. Irmão, irmã, por favor, aceite o chamado de Jesus Cristo. Ele está voltando em breve e quer que você vá com Ele também. Eu gostaria de convidar você a estar curvando a sua fronte neste momento, para que nós possamos fazer uma oração e então nos entregar verdadeiramente ao nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Senhor Deus e Pai, louvado, exaltado e glorificado seja o Teu santo nome de Teu Filho amado Jesus Cristo. Muito obrigado, Senhor, por este momento maravilhoso que você nos concede, de podermos estar assistindo, estudando a Tua Palavra, Senhor. Muito obrigado porque em tantas gerações que se passaram, o Senhor escolheu a nossa, para então de nós fazermos
novas criaturas e vemos Jesus Cristo voltando nas nuvens dos céus, ainda em vida. Senhor, que o Teu Santo Espírito continuamente possa estar habitando em nós, e que de uma forma especial, Senhor, o Teu Santo Espírito possa alcançar essas pessoas que estão a nos assistir neste momento. Eu não conheço, não sei nem sequer quem está assistindo neste momento, Senhor, porque o Senhor sabe todas as coisas. E por isso, toca no coração e na vida dessa pessoa, Pai, grandemente, de tal forma que ela possa ouvir a Tua voz. Senhor, esteja conosco, esteja em nós, hoje e sempre, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém.